Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Estamos de volta, eu sou Samuel Vascurado, seu apresentador, hoje com equipe completa. Nosso co-apresentador está aqui, Sérgio Albrecht. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. E nosso querido Igor Zillner, que trabalha com a gente aqui na Roundabout. Tudo bem, Igor? Tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui com o Sérgio e Samuel mais uma vez. Beleza, sempre bom aí ter a equipe completa para falar sobre temas que a gente gosta de falar, que a gente acha importante falar. E hoje na rádio vamos falar sobre época de... Bom, é aniversário na verdade, né, pessoal? Estamos fazendo aniversário 5 anos do início das medidas de emergência, calamidade pública, lockdowns, no contexto da pandemia da Covid-19. As políticas começaram ali em março de 2020, aqui no Brasil... 18 e 20, 18 veio o decreto, 20 esse decreto é aceito, de março de 2020, né? E aí os estados depois, a partir já de abril, começam as políticas de lockdown, de fechamento total da economia. Isso vai se desenrolando ao longo do ano e dos anos seguintes. Essas políticas duraram há cerca de 2 anos, vão parar só lá para abril, maio de 2022. E durante esse período, pessoal, aconteceu muita coisa, a gente perdeu muita liberdade, a gente perdeu, muito poder de compra, muita saúde, né? E são os temas que a gente quer falar aqui na rádio. E vou começar já perguntando pro Sérgio. Sérgio, tá bom, a gente tem, nós aqui que estamos aqui num episódio como esse, queremos falar um monte de coisa, né? Mas a verdade é que pouca gente fala sobre esse período de lockdowns e de pandemia. Parece que fizemos aí 5 anos de aniversário, né? Mas passou meio que batido na mídia convencional, né, Sérgio? É impressionante, né, Samuel? É impressionante como as nossas liberdades foram jogadas no lixo durante esses períodos, desde 2 semanas para aplanar, atachar, como que falava em português? Achatar a curva. Achatar a curva. Então, você estava falando aqui as datas no Brasil por volta de 18, 20, na Espanha a data é 14 de março, nos Estados Unidos o discurso do Donald Trump, que daí é o discurso que, enfim, desencadeia o mundo inteiro, é no dia 16. E o que a gente viveu nesse período, e acho que tem que ficar claro para todo mundo, o que a gente viveu não foi a Segunda Guerra Mundial. A gente teve a sorte de não viver a Segunda Guerra Mundial, principalmente estando na Europa, né? Quem passou por aquilo, e eu tô falando a gente enquanto civilização ocidental, né? Todo mundo passou tragédias maiores no âmbito pessoal, mas estou falando no âmbito como a civilização, a nossa geração, as pessoas vivas nesse período, tirando as pessoas que passaram alguma guerra particular em seu país, assim, foi o pior evento que o Ocidente passou desde a Segunda Guerra Mundial. E é algo, Samuel, como você está falando, que muitas pessoas não falam mais. É algo que existe um trauma em muitas pessoas, na população. Eu mesmo, outro dia, sei lá, um ano e meio atrás, 2 anos atrás, tinha um filme que daí todos os personagens começavam com uma máscara, né? E era na época dos confinamentos, né, dos lockdowns, tudo isso daí. Eu falei, cara, não quero assistir isso. Não quero, muito mais assim, filme de Hollywood, então ainda. Eu falei assim, não vou nem assistir esse filme. E isso é um sentimento que eu vejo, assim, muitas pessoas, um certo trauma de relembrar tudo aquilo que a gente viveu. Mas eu acho que em boa parte, Samuel, o motivo pelo qual isso não é conversado, fora esse desgaste que todo mundo tem de lembrar das suas tragédias pessoais, teve pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam amigos, teve pessoas que perderam... tiveram brigas familiares que até hoje não foram restabelecidas, teve pessoas que lidaram muito mais com a perda de liberdade, teve pessoas que tiveram outras doenças em função disso, tiveram câncer, muitas pessoas padeceram de depressão. Então realmente é algo que gerou desdobramentos gigantescos, né, na vida das pessoas. Mas eu acho que, em boa parte, a gente tem 2 campos de pessoas que, em geral, não querem ver, ou não querem discutir esse assunto, porque acho que a notícia velha passou até a pandemia, passou a era dos lockdowns, a gente não precisa mais conversar sobre isso. E eu acho que é fundamental a gente conversar sobre isso, até acho que depois até vale a pena discutir o porquê que é tão fundamental, como a gente falou, todas essas perdas de liberdade, pra gente não fazer de novo, não ser receptivo a tudo isso que aconteceu de novo. Mas eu diria que boa parte da grande imprensa, de todas essas pessoas, foram provadas 100% erradas com o seu alarmismo, com a sua histeria, né? E isso trouxe
o pior dessas pessoas. Trouxe o pior de muita gente. Vamos pensar, era uma época que era estimulado você ser dedo duro do seu vizinho, que era estimulado você brigar com a sua família inteira em função do que você creia que era certo ser feito ou deixava de ser feito, né? Era a época que, assim, a gente via nos grandes jornais do mundo, você via no New York Times, você via na Folha de São Paulo, você via no El País na Espanha, falando, o cara que não tá aderindo aos lockdowns, ele é um assassino de velhinhas, ele é o cara que quer o seu mal, a gente deve excluir essa pessoa da sociedade, o cara que não aceitar a vacinação forçada, ele deve não ter um emprego, ele deve ser excluído de toda e qualquer participação social que exista. E no fundo, quando a gente vê todos os desdobramentos que foram acontecendo, que acho que vale a pena a gente discutir aqui depois, mas assim, todos eles foram comprovados errados. Então, nem do ponto de vista utilitário, que eu acho que também não justificaria, né? Mas só do ponto de vista utilitário, essas pessoas foram comprovadas que elas estavam erradas. Então, todas as intervenções que elas pediram, todo o arcabouço de censura, e a censura continua sendo um problema gigantesco em vários países do Ocidente, né? No Brasil, principalmente, a escalada da censura foi gigantesca. Então não se podia falar que o vírus foi originado no laboratório numa cidade na China. Então assim, não, e daí hoje em dia é quase que comprovado, não sei se comprovado 100%, mas enfim, mas a teoria mais aceita é que o vírus realmente veio do laboratório que era financiado pelo governo americano na China para estudar, para fazer gain of function. Então, assim, você não podia falar disso, que você perdia o teu canal no YouTube, você perdia. Então, eu diria primeiro, Samuel, várias dessas pessoas, elas foi comprovado que elas estavam tão erradas ao longo do tempo, que elas também não querem um reassess esses erros delas. Elas não querem lembrar, elas querem fingir que não aconteceu. Né? Então, esse seria o primeiro. E o outro são mesmo muitas pessoas que acabaram se rebelando ao longo do tempo. Elas passaram por todo esse trauma, elas passaram por traumas pessoais, às vezes perdeu os empregos, o cara falava, eu não vou me vacinar, então você não pode vir no escritório. Ou, eu não vou aderir às máscaras, não, então você também não pode, você perde o seu emprego, você perde o seu sustento, você é cancelado pelos seus amigos, você é cancelado pela mídia. Então, também gera esse trauma, e a gente tem que lembrar também, muitas pessoas, elas, embora elas tenham se rebelado ao longo do tempo, elas também em algum momento, elas aderiram a parte desse pensamento. E o que também causa vergonha em algumas pessoas. Então, você também não quer escutar tudo isso que aconteceu. Mas, Samuel, eu diria que é fundamental. O que a gente passou é algo que, assim, que acontece uma vez a cada geração. Né? O que aconteceu 80 anos atrás com a Segunda Guerra, a pior coisa que aconteceu no Ocidente foi isso. Agora, de maneira generalizada, não estou querendo falar um conflito bélico específico, alguma coisa que aconteceu, mas assim, de forma generalizada que o Ocidente inteiro viveu, e nesse caso foi o mundo inteiro, né? Foi esse período, um período onde as perdas de liberdade foram gigantescas, foi tudo ignorado, não importava nada, um agigantamento do Estado, um agigantamento dos tecnocratas, uma vitória dos tecnocratas no começo e depois uma perda total, a gente pode vir a falar. Mas então, eu acho que é algo fundamental de ser discutido, ser lembrado e não ser esquecido. Assim, ser lembrado e ser constantemente tá na cabeça, tá na hora das pessoas, amor. Tanto é, né, Sérgio, que isso aqui é só o primeiro episódio de uma série que a gente quer fazer aqui na rádio para falar justamente sobre o tema dos lockdowns, trazer uns convidados, algumas entrevistas que a gente possa abordar temas mais específicos e aprofundar um pouco mais nesses temas para tratar desse período onde a gente perdeu tanta liberdade. O que eu enxergo desse período é que foi, na verdade, um grande experimento. Né? O experimento no sentido de que era uma doença nova, né? E aqui eu estou falando da forma como vamos tratar essa doença. Então, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, o FDA nos Estados Unidos, a Anvisa no Brasil, o Ministério da Saúde, enfim, né? Todos esses caras estão tentando entender como que vamos tratar essa nova doença. E daí, o que eles encontraram de solução foi obrigar as pessoas a participar desse grande experimento. Então, vai ser uma vacinação em massa? Então, vamos vaciná-los todos.
vai ser usar máscara, então vão todos ser obrigados a usar máscaras, né? Vai ser ficar longe, então você não vai poder mais abraçar a vovó e vovô, tá? Esse é o nível da coisa, assim, vai ser todo um grande experimento e as pessoas são obrigadas a participar desse grande experimento. Eu sei que você falou de tecnocratas, mas é quase uma tecnocracia sanitária, assim, porque eu vejo essas medidas sendo tomadas a partir dos estudos lá de saúde, da ciência, que eles gostaram tanto de levantar a bola durante esse período, né? E que depois se provou equivocado, né, Sérgio, como você falou. Mas tudo isso dando, então, justificativas para esse totalitarismo por parte do Estado. Então, nós precisamos fazer isso, disse um pesquisador ali específico em algum lugar, vamos testar, então, vamos testar na população inteira, né? E o que a gente estava vendo é que os principais exemplos, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível nacional, os principais exemplos eram daqueles governos que eram mais restritos possível na determinação dessas políticas de lockdown, essas políticas de confinamento, essas políticas de obrigação. Então é um gosto totalitário que o Estado experimentou durante esse período, que marca justamente esse período e que torna esse período o mais negativo para o Ocidente, como você bem falou, Sérgio, desde a Segunda Guerra Mundial. Não é pura e simplesmente uma questão da doença em si, que eu imagino que já seria um grande problema, que já seria uma grande marca desses anos aí, do comecinho da década, mas as medidas totalitárias, elas tornaram tudo isso ainda pior, e é por isso que a gente tem que falar sobre isso, por isso que a gente não pode deixar isso passar, né? Tão perfeita a tua fala que eu pessoalmente me recuso a me referir ao período como o período da pandemia. Eu me refiro ao período como a era dos lockdowns, porque eu acho que a grande doença que a gente teve nesse período, e aí aqui eu sei que um monte de gente vai me xingar, vai falar que eu sou negacionista, não sei o quê, mas o grande mal que existiu nesse período foi esse afã totalitário que tomou o Ocidente inteiro, em maior ou menor medida, dependendo do país, dependendo do estado, dependendo do momento também que estava vivendo cada país. Então, mas foi uma tragédia, foram vidas e vidas que foram perdidas, não pela doença em si, como o Samuel estava levantando, mas pelas ações governamentais que foram tomadas. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho para falar de uma novidade da Roundabout. Em parceria com o Instituto Mises Brasil, nós lançamos o curso Economia para Não Economistas, do professor Adriano Paranaíba. O professor Adriano você já conhece, ele já esteve aqui na rádio, é uma das principais referências em liberalismo e, em particular, em escola austríaca do Brasil. E nesse curso, Economia para Não Economistas, a gente explora os conceitos econômicos fundamentais, não só para quem quer compreender os fenômenos econômicos, mas para quem quer aplicar os conceitos à sua área de atuação. A gente trata de escassez, forças de mercado, intervencionismo, o processo inflacionário, bancos centrais, mercado financeiro, é muita coisa. Também oferecemos aulas extras específicas para profissionais, médicos, advogados, profissionais da área de transporte e urbanismo e profissionais do mercado financeiro. Acesse agora o link na descrição e conheça o curso Economia para Não Economistas. Agora, de volta ao episódio. Só para dar um exemplo aqui, ilustrar isso, o primeiro município no Brasil que começou com as políticas de confinamento e fechamento total da economia e da sociedade, né, foi Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha. E Fernando de Noronha se tornou um exemplo porque expulsou todas as pessoas, expulsou todos os turistas, mandou todos os restaurantes fecharem, mandou todos os hotéis fecharem, né, um lugar que vive de turismo. E, enfim, viveu ali de transferência de renda. Durante todo esse período, morreram poucas pessoas e pronto, se tornou um exemplo para todo o resto do país. Tá vendo? É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que expulsar todo mundo e tem que prender todo mundo dentro de casa. Então, esse é o nível de exemplo que a gente está falando de Fernando de Noronha, que, a nível Brasil, enfim, mas a gente pode imaginar a nível nacional, ou até pegando emprestado uma coisa que o Sérgio fala muito, né, do caso do filme do World War Z, né, Sérgio, de como a Coreia do Norte se torna um exemplo para enfrentamento da pandemia dos zumbis ali no caso do filme, enfim, para não escapar muito. Mas é um exemplo por quê? Porque fecha tudo, porque toma medidas drásticas, porque obriga as pessoas, enfim, porque institui um Estado totalitário. É esse o exemplo para esses sinalizadores de virtude aí que a gente viu durante a pandemia. A mídia é a primeira a vender tudo isso, os políticos adoram, porque, enfim,
Eles abraçam isso tudo. Mas vocês dois, onde vocês estavam na época aí, quando ele estava no março de 2020? Como é que foi aí, Igorzão? Onde você estava quando escutou essas notícias? O Igor também é muito mais novo que a gente, como é que é? Conta aí, como é que foi pra você escutar esse período, enfim. Cara, foi sensacional, assim, não sensacional no bom sentido, né, mas foi espantoso, né, o momento que aconteceu tudo. Acho que ninguém imaginava, né, eu me lembro que eu tava no churrasco na casa do amigo meu, a gente escutou falar que tinha esse vírus, aí depois a gente escutou falar que tinha vindo pro Brasil, e a gente escutou falar que tinha tido um caso, né. E aí todo mundo ficou indignado, assim, né? Nossa, mas o carnaval vai acontecer, né? Mesmo com essa doença. Eu lembro de ver esse sentimento de indignação, né? E aí quando estourou tudo, eu lembro que a minha família, a gente foi pro interior de São Paulo, pra casa dos meus avós, e a gente falou, a gente vai se isolar lá, né? Porque se acontecer alguma coisa aqui na cidade, a gente tem como se refugiar lá, né? Se tá mais longe de toda a confusão que pode acontecer, até questão de alimentos, tudo. A gente não sabia da gravidade do problema, né? E aí parecia um ritmo meio de apocalipse zumbi mesmo, que nem o Samuel falou. Eu lembro de ter chegado na casa do meu tio, eu era novo, né? Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Eu lembro de chegar na casa do meu tio, lá na casa do meu avô, encontrar meu tio e meu tio falar: sejam bem-vindos ao apocalipse zumbi. Aí eu fiquei, meu Deus, né? Já era. Agora agora que é o fim do mundo, né? E eu lembro que teve um sentimento de ficar... Um sentimento de terror, né? A minha geração, as pessoas da minha idade ficaram muito aterrorizadas por não saber o que estava acontecendo, né? A gente vê no noticiário um terror muito grande dos médicos falando a transmissão é muito forte desse vírus, a mortalidade é baixa, mas a transmissão é muito forte. Portanto, fique em casa, são só 2 semanas, né? 3 semanas. Eu lembro desse negócio de 3 semanas. A gente, não, só 3 semanas e aí as aulas vão voltar e eu vou encontrar os meus amiguinhos. Tinha acabado de começar ensino médio, né? Tava super animado. Então, a gente via esse sentimento de terror mesmo no pessoal da minha idade, né? Isso foi algo que eu vivenciei muito, assim. Top. E você, Samuquinha, você estava por onde? Eu moro no Nordeste, estava no Nordeste já, minha família toda mora em São Paulo, ali, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí longe, né? Então começou essa campanha de, não... A primeira dúvida era se ia ter carnaval ou não ia. Eu lembro que eu viajei para São Paulo para passar o feriado de carnaval em São Paulo. E já começou aquele negócio do, vai fechar logo depois do carnaval. Aí passou o carnaval, voltei para cá, fechou tudo. E aí começaram essas coisas a dificuldade de viajar, a dificuldade de você não consegue mais ir para um restaurante. Aqui a vida é muito... Comecei a ficar preso dentro de casa, minha família presa dentro de casa lá do outro lado do país, né? E no meu caso específico, eu estava dando aula aqui na época na universidade em Sergipe, professor. E, cara, moleque também, eu tinha, sei lá, 26 anos, 25 anos. E tinha acabado de virar professor, estava super empolgado em ter minha turma, meus alunos e tal. Eu nunca consegui dar uma aula para uma turma cheia, porque a faculdade fechou, aí começou a ter aula no Google Classroom, começou a ter aula online, começou esse negócio do online muito forte. A gente pode até falar sobre isso, mas o online, imagino que o caso do Igor também tenha acontecido ali a nível do ensino médio. Eu sei que meus sobrinhos passaram por isso a nível já a nível fundamental, enfim, mais novos. Também aula online é um terror, para criança é um terror, para adolescente é um terror, e para nós adultos também, obviamente, é um terror. Para todo mundo, ninguém gosta disso. Para os alunos é péssimo. Eu falo pelos meus alunos, eles aprenderam muito pouco em outras disciplinas. A minha disciplina aprenderam bastante, mas de outras disciplinas aprenderam muito pouco. E eu imagino, né? Enfim, as dificuldades eram mais ou menos essas. E no meu caso também, assim, falando um pouco da minha vida em particular, meu pai teve vários problemas de saúde, ele sofreu com câncer, teve que passar por cirurgias e tal, eu estava no hospital. Eu viajei algumas vezes daqui para São Paulo. Também essa experiência de pegar avião, acho que você pode falar um pouquinho sobre isso também, Sérgio, no seu caso. Essa experiência de pegar avião no meio da pandemia era um negócio que na minha cabeça fazia pouco sentido. Porque eu não podia sentar num restaurante para comer, eu não podia, sei lá, pegar um ônibus, dividir um carro, imagina, o Uber também era isso, eu não podia ir à praia, tomar um banho de sol, um banho de mar. Mas eu ficava ali trancado no avião por horas e horas, com um monte de gente estranha se tocando. Então era um negócio meio
se tocando, né? Porque é tudo apertado, né? Mas enfim, era um negócio que na minha cabeça fazia pouco sentido também. E uma das coisas que eu me lembro era isso, assim, acho que eu imagino que tenha sido perto de mim, da minha experiência profissional, inclusive, as coisas que eu vi foi o avanço desse online, as coisas todas online, e eu acho que isso manteve, assim, ou teve uma série de efeitos negativos que se mantém ainda hoje. Então acho que é uma mudança que em alguns casos acabou ficando. A gente viu que muitas empresas sofreram para retomar o trabalho presencial, as universidades sofreram para retomar as aulas presenciais, depois ali de passados 1 ano, 2 anos, ainda estavam discutindo será que vale a pena ou não voltar para o presencial. Mas enfim, acho que coisinhas que a gente pode falar também mais para frente. Mas daí, Sérgio, eu queria até que você falasse sobre isso um pouquinho, sobre viajar essa experiência do viajar de avião, né? No seu caso também, que você também tem família aqui, tem família nos Estados Unidos e no Brasil, né? Eu estava em Boston na época e já sempre acompanhando muito isso daqui. Acho que pra vocês verem o quão politizado foi tudo isso, ok? O quão politizado. E a gente pode falar, ou seja, no momento a gente tem um governo do Trump nos Estados Unidos, né, uma oposição gigantesca da esquerda americana contra o Trump, e longe do governo do Trump ser principalmente o governo Trump 1.0, ter uma pegada libertária, nada disso, ao contrário, mas existia uma oposição muito grande. E duas coisas que me chamam muita atenção, tanto o que aconteceu na Espanha, quanto o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, lá para novembro de 19, a gente já começa a escutar falar do tal coronavírus na China, principalmente. A gente começa a ver aqueles vídeos de Wuhan, as pessoas colapsando na rua, que vários desses vídeos depois foram comprovados como pura propaganda depois. Mas enfim, a gente começa a receber isso no Ocidente, né? E eu lembro, 2020, final de 19, começo de 20, a gente tem que lembrar que a gente tá chegando perto de peak woke, né? No ápice da ideologia woke. Talvez o ápice seja ali final de 20, começo de 21, talvez até o ano de 21 inteiro, até o começo ali de 22, talvez. Né? É o ápice da ideologia woke. Então, eu lembro, primeiramente, nos Estados Unidos, o Trump pegou e montou uma força-tarefa para estudar o que era esse novo vírus que estava aparecendo, né? Porque a cada 2 anos a gente escuta um vírus. Né? Então, você deve lembrar, a cada 2 anos tem um vírus que os caras falam que vai dizimar a humanidade, e então a gente tem que fazer lockdown de todo mundo, mas graças a Deus nunca acaba acontecendo. E eu lembro que o Trump pegou e montou uma comissão lá, e a reclamação da esquerda americana inteira era que existia pouca diversidade nesse painel para discutir. Diversidade racial e diversidade de homens e mulheres e de trans e não sei o quê. Então, esse foi o primeiro ponto da politização gigantesca. E daí o que a gente tem perto da época do carnaval, Samuel, tem muitas festas ao longo dos Estados Unidos, principalmente nas cidades que tem Chinatown. Eu acho que estava passando o Ano Novo Chinês, eu não lembro certinho qual que era a celebração que estava acontecendo, e a gente via políticos e mais políticos da esquerda americana indo nessas festas e abraçando os chineses, só, assim, num sentido totalmente populista. Então tem vídeos e mais vídeos da Nancy Pelosi em Chinatown, em São Francisco, né? Abraçando os caras, falando, não tem problema nenhum, porque nesse momento o Trump está falando, na virada do ano, o Trump está falando de fechar a fronteira para não deixar entrar nenhum chinês nos Estados Unidos, porque era o medo disso daqui. Então a gente vê, o primeiro momento é a esquerda americana falando assim, não, se o Trump tem que lidar com isso, a gente tem que usar isso para fazer política identitária. Então a gente não pode tentar se opor ao local de onde teoricamente está vindo o vírus, né? Enfim, uma politização extrema desde os momentos anteriores. E nos Estados Unidos, e na Espanha, a gente tem uma situação parecida. No 8 de março, que a gente acabou de passar aqui, 8 de março, o que é? O Dia Internacional da Mulher, correto? E a gente está chegando num momento quase peak woke. Então, não sei se quando o Trump ganhou a eleição, em 16, né, tem uma marcha em Washington, e depois essa marcha se desdobra em várias cidades da Europa, de mulheres com um chapeuzinho em forma, enfim, de vagina. Que é, enfim,
E tem uma marcha gigantesca de mulheres. Aquelas mulheres, várias viraram memes que são utilizados até hoje, dessas mulheres gritando na marcha, não sei o quê. E isso se estende pela Europa, a ponto que na Espanha, no 8 de março de 2020, vai ter uma manifestação gigantesca das mulheres. Não só vai ter uma marcha das mulheres contra o mundo patriarcal, machista e capitalista, né? E a Espanha, nesse momento, em função do que já estava acontecendo na Itália, ou pelo menos que era reportado o que estava acontecendo na Itália, a Espanha está com uma vontade de iniciar o confinamento antes. E o governo não inicia o confinamento. Por quê? Porque a gente vai ter a marcha feminista aqui nesse momento. Então eu tô falando assim, o cara que acreditava que a solução era o confinamento forçado, não o instaura. Por que não? A gente tem que fazer politicagem woke contra o mundo capitalista, contra os homens, contra não sei o quê. Então, do identitarismo. Então a gente começa, assim, desde antes de 2 semanas para aplanar na curva, a gente já tem, achatar a curva, a gente já tem uma politização total desse processo no Ocidente. Seja nos Estados Unidos, seja na Europa, acredito no Brasil. Provavelmente já estava discutindo tudo, mas aí tem carnaval antes, a gente não pode parar o carnaval. Já pensou parar o carnaval no Brasil? Como que a gente vai fazer? Eu não lembro muito bem como eram as discussões no Brasil nesse momento, vocês vão poder me falar muito melhor. Mas eu acompanhando muito mais o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, assim, é assustador o nível de politização que tem antes do dia 16, e no caso da Espanha, no dia 14, antes de ser instaurado o confinamento das 2 semanas para achatar a curva. E, aliás, até antes de eu falar dos aviões e tal, que eu continue viajando, eu não parei de viajar em nenhum momento. Né? A minha vida, infelizmente, é tomada por aeroportos. Então eu estou sempre, cada hora em um lugar, cada hora em um continente, viajando, sei lá, cada 3 semanas eu estou em um continente diferente. Mas eu tive a vantagem de ter a possibilidade de continuar viajando em função de passaportes diferentes. E era o que o Igor falou, era o The Walking Dead o tempo inteiro. Então você estava no aeroporto nos Estados Unidos, em Nova York. Cara, não tinha ninguém no aeroporto, todas as lojas fechadas. E você via assim tinha um copo dentro da loja, entendeu? Assim, alguém deixou o copo, ninguém nunca mais voltou nem para limpar o local. Então era total senha de apocalipse zumbi nos aeroportos, né? Mas depois a gente discute as palhaçadas que aconteceram. Mas, falando, durante todo esse período, você conversava com as pessoas, você fala assim, é um absurdo o confinamento. E o confinamento ele foi se estendendo de 2 semanas, ele virou 3 semanas, virou 1 mês, virou 2 meses, né? E eu falo, talvez o maior inimigo da liberdade que houve nesse período foi aquele esquerdinha caviar de intelecto mediano. Ou seja, é o cara que não é burro, é o cara que tem uma certa capacidade intelectual, tá ok? Então as pessoas chegavam pra você e falavam assim, não, cara, eu falo assim, o lockdown não faz o menor sentido. O cara fala, como não? A gente tem que achatar a curva, né? Aplanar a curva dos casos, senão a gente vai ter um excesso de atendimento no aparelhamento médico, no sistema de saúde, e a gente não vai dar conta disso. Sim, assim, o cara acha que você é idiota o suficiente, que você nunca escutou falar. É que o cara, nesse caso, ele é inteligente o suficiente para conseguir decorar aquilo que foi dito no jornal de 8 da noite. É isso que a inteligência dele é essa. Então, tudo que ele ouviu no jornal, todas as justificativas que ele ouviu dos especialistas, ele consegue guardar tudo isso na cabecinha dele, e aí sempre que chega alguém para criticar aquilo, se posicionar contrário ao que a mídia convencional vendeu para ele sabe exatamente o que dizer. Ele tem essa organização mental a esse nível. Isso não significa que ele seja inteligente o suficiente para questionar tudo aquilo que está sendo dito. A gente viu muita gente, como você está falando desse esquerdinha caviar, que foi capaz, sim, de falar, exatamente o que estava sendo dito lá, sei lá, pelo William Bonner ou quem quer que seja, né? E o cara conseguiu repetir aquilo perfeitamente. Então, ele conseguia sinalizar virtude e parecer um cara inteligente e saber dizer exatamente o que você precisa fazer, que é ficar na sua casa, né? Essa era a principal campanha, Fique em Casa, aqui no Brasil. E esses são os midwits que total abraçaram a história que o Igor desceu para jogar bola com o irmão dele
e o cara vai lá dedurar para a entidade sanitária que o Igor tá jogando bola com o irmão dele lá embaixo. Ou seja, esses são os caras que abraçaram totalmente o Estado totalitário. Então, por isso que eu digo assim, se os políticos são os inimigos par excellence que a gente tem, né? Quem tornou possível tudo isso não foram as pessoas mais baixas, não foram as pessoas que se opuseram a isso, como nós, mas foram principalmente esses midways, que foram boa parte da população. E aqui, as reações que a gente tinha de muitas pessoas, a gente entende claramente, a gente teve um caso claro, que assim, como que alguém se sujeitaria a ser um guarda em Auschwitz? Você vê, esse cara que ia lá dedurar todo mundo, o cara que tá do lado, é esse cara que vira, é o cara que não questiona nada, é o cara que vai fazer tudo que é mandado, que, como o Samuel falou, decora tudo que todos falaram, o tempo inteiro. Então, nada me irritava mais nesse começo do que as pessoas queriam me explicar, que era o 2 semanas para aplanar a curva e a gente não destruir o estancamento médico, tudo que a gente tem. E depois, quando a gente vai olhar os números do que aconteceu, a gente mais teve hospitais que quase faliram por estar vazios durante a era dos lockdowns ao redor do Ocidente inteiro, do que a gente teve hospitais que lotaram. Hospitais que lotaram foram assim, nos Estados Unidos, pelo menos que eu conheço bem os números, assim, foram poucos hospitais na cidade de Nova York durante 1 ou 2 semanas. A maioria dos hospitais, o que eram? Eram aqueles médicos e enfermeiras que ficavam fazendo dancinha do TikTok. Dancinha do TikTok. Hospitais vazios. Vazios. Sem ninguém. Uma coisa importante até é a parte do hospital que tinha mais gente era aquelas quando eles começaram a montar aqueles lugares de vacinação ou de testar as pessoas, tudo isso aí tava começando a lotar ali. Então esses leitos emergenciais estavam começando a lotar. Mas as partes mais vazias dos hospitais eram aquelas que tratavam quaisquer outras coisas que não a Covid. Câncer, que por exemplo, obviamente, que você está falando. Tudo, no meu caso aqui, sim, o câncer no caso do meu pai, mas todas as outras doenças. E aí, uma das coisas negativas desse período de calamidade pública, de desespero total, de terror, é que o cara que se sente doente, e uma coisa que pode ser séria, ele começa a pesar. Ele fala, pô, será que isso é mais grave do que o Covid? Ponto de eu ir para o hospital tratar aquilo? Né? E o Covid é a coisa mais grave que pode acontecer com você durante esse período. Então, quase nada é mais grave do que a Covid, a ponto de te levar para o hospital. Então, as pessoas estão em casa padecendo de outras doenças que se provariam ali até mais graves, mas enfim, e não podem ir ao hospital ou ficam com medo de ir ao hospital, porque aquele terror tá passando 24/7 ali na televisão, no rádio, no teu vizinho, que você fala ali por cima da grade do portão, enfim, esse tipo de coisa que a gente viu. A ponto que, assim, a gente tem estudos e mais estudos na Europa e nos Estados Unidos. Por exemplo, a gente tem um spike gigantesco de mortes por câncer após a pandemia, né? Após a era dos lockdowns. Então foram pessoas que exatamente passaram por esse problema que o Samuel está falando de não, ó, eu tô com um incômodo físico, mas eu só vou me testar depois, porque eu só quero entrar num hospital depois. Porque qual era o principal local que as pessoas, inclusive, pegavam as doenças? Nos hospitais. Então a pessoa tinha aquele medo gigantesco, que, embora ela pudesse estar numa parte totalmente apartada. Então, foi realmente uma tragédia isso, de pessoas e mais pessoas que vieram a padecer de doenças que poderiam ter sido prevenidas anteriormente. Só para não deixar isso passar, cara, porque você falou aí bastante sobre políticos, né, Sérgio? E é impressionante, assim, nunca falha. O político só pensa em si, ele só pensa nas eleições, nas próximas eleições, são as duas preocupações dele, né? É ser eleito e depois ser reeleito, perdão. Né? Essas são as preocupações do político. E é incrível, não falha. Durante esse período a gente viu todas as medidas que o cara vai tomar, tudo que ele vai decidir, ele pesa antes se aquilo vai ser positivo ou não para ele, para si, né? E é por isso que eu acho que é tão importante a gente criticar as pessoas que do alto de um pedestal de virtude apontavam o dedo para as outras pessoas que estavam só tentando simplesmente viver, é que essas pessoas, e eu acredito que elas não eram a maioria, tá? Ao contrário, elas minoria,
mas essas pessoas eram barulhentas o suficiente para dar aos políticos a justificativa que eles precisavam para fazer suas políticas totalitárias. Então eu entendo que se o político só pensa em si e na sua eleição e reeleição, né, ele obviamente vai pesar como que as suas decisões vão impactar sobre o eleitorado. E se o eleitor barulhento está fazendo justamente barulho em favor das políticas dele, está aplaudindo esse político, então, é tudo que esse cara precisa, né, Sérgio? É tudo que esse cara precisa. Samuca, só pra te complementar. Não, só pra te complementar, eu acho que tem dois tipos de pessoa, né, como o Sérgio citou também, durante esse período, né? Tem a pessoa que ela vai ser submissa, né, é o esquerdinha, é o cara que vai confiar nas políticas públicas do governo como se fosse algo extremamente benevolente, visando o seu bem, visando a sua saúde, visando o seu melhor bem-estar, né? Visando o bem comum da sociedade. E tem aquele cara que vai começar a questionar essas coisas, né? Vai começar a questionar essas políticas, por que que o Estado quer tanto assim a minha saúde, por que que eles querem tanto o meu bem assim? Não é possível, nem a minha mãe quer tanto o meu bem assim, né? Então tem essas pessoas também que vão questionar durante esse período, né? E é muito interessante porque com as vacinas, né, a gente vê isso acontecendo muito também. Então, logo quando as vacinas, né, são lançadas, tudo, a gente vê essa euforia, né, meu Deus, quando que vai lançar a próxima dose de vacina? Quando que vai lançar a próxima dose XYZ da cepa tal, né? Meu Deus do céu, me dê essa vacina. Enquanto isso, você não está cuidando da sua saúde, você não sai de casa, você tem uma saúde extremamente ruim. Então, a gente vê esse tipo de pessoa, né? E eu lembro que, e aí esse tipo de pessoa é o que vocês falaram, né? Eles dão força para esses autoritários empurrarem essas políticas para cima da gente. Eu lembro que a gente comentou aqui, né? Eu estava no meu ensino médio, mas eu finalizando o ensino médio, essa era dos lockdowns, né? Se estendeu até 2022, que foi quando eu estava prestando para as universidades, tudo. E eu lembro que eu estava pensando fortemente em prestar para a USP. Só que para eu me matricular na USP, eu precisava do passaporte de vacina completo. Eu precisava das 3 doses atualizadas, mostrar o cartão. Eu fazia curso de alemão lá durante 2022, 2021. E eu lembro que para eu entrar no prédio da FEA USP, eu precisava apresentar o meu passaporte de vacina. Só que eu não tinha, e aí eu consegui uma autorização lá do médico para eu conseguir entrar. Então, eram umas medidas totalmente irracionais, né, que nem a gente está conversando aqui, para empurrar essas políticas mesmo nocivas, as políticas irracionais que não têm base nenhuma, né, que depois, com o tempo, se provaram erradas, né, nem do ponto utilitário eram boas, essas políticas que foram empurradas em nós, né. É isso. E quero mudar aqui o tema ainda. Quero falar um pouquinho sobre economia, Sérgio, Igor, que é o seguinte: a principal campanha que a gente viu, pelo menos aqui no Brasil, e acho que isso é um reflexo do que estava rolando nos Estados Unidos, enfim, nos outros países, era a hashtag Fique em Casa. Era essa a principal campanha. E a hashtag que acompanhava isso era a economia a gente vê depois. Porque muita gente, quando começaram essas políticas de fechar tudo, fechar a produção, fechar a indústria, fechar as fábricas, parar de produzir, né? As pessoas um pouco mais lógicas pensaram assim, bom, peraí, calma aí. Você está dizendo que a gente não vai produzir, a gente vai demitir as pessoas, como é que a gente vai... O que a gente vai comer, né? Não, a economia a gente vê depois. Não, as empresas vão quebrar, as pessoas vão ficar desempregadas, a economia a gente vê depois. E aí que começa o que, pra mim, e eu sei que o Sérgio vai concordar comigo depois, mas depois eu quero ouvi-lo mais sobre isso. Só que eu acho que os economistas foram dos grupos mais covardes nesse período. Porque, é verdade, alguns economistas levantaram assim essa bola, só que a covardia desses economistas que abraçaram a economia a gente vê depois e abraçaram o Fica em Casa, é que cientes, eu imagino que o cara que é economista, ele entende um pouco de ciência econômica, ele sabe que antes da gente consumir, a gente precisa produzir. Se a gente Não simplesmente... sei se todos sabem isso, Samuel. Não sei se todos sabem isso. Eu vou entrar nisso, mas não é simplesmente assim, vou fechar a fábrica aqui, vou desligar o botãozinho lá da esteira, né, vou apagar a luz da fábrica, vou deixar o pessoal sair, trancar o portão, e daqui, sei lá, 2 meses, era 2 semanas, depois virou 2 meses, daqui 1 ano a gente volta, liga das máquinas de novo. Enfim, é só retomar um processo de produção, né? Pode até ser que alguns economistas achem que economistas mais sérios não pensavam desse jeito. Mas o ponto é que ele não poderia falar isso
se ele quisesse espaço na mídia, se ele quisesse influência política, ele não poderia falar essas coisas. E a covardia dele está justamente nisso. Eu até acho que a grande mídia é um pouco diferente, porque eu acho que a grande mídia simplesmente exerce um papel de sinalizar a virtude. Sinalizar a virtude, ela quer vender jornal, quer vender o programa dela, ela simplesmente quer sinalizar essa virtude, quer ficar em casa, você não ama sua avó, então toma vacina, essas coisas que a gente ouviu muitas vezes. Mas o economista é covarde porque ele conhece a ciência, né? E aqui tudo bem, a gente está brincando porque a gente está falando sei lá, a lei de Sé que o Keynes destruiu lá, né? Entendeu tudo ao contrário, achando que como é que é, Sérgio? A oferta cria a própria demanda, essa loucura. Mas o que você estava dizendo é o seguinte, não, se você quer consumir antes, você tem que produzir antes de consumir. Se você quiser ter alguma coisa para comer, você precisa produzir, né? E é óbvio que nesse período parecia que, não, é simplesmente o Estado vai pagar auxílio emergencial, o Estado vai imprimir dinheiro, né? A gente viu aqui, vamos até falar sobre isso mais para frente, mas a gente viu o governo brasileiro imprimindo muito dinheiro, distribuindo muito dinheiro. Nos Estados Unidos foi absurda a quantidade de moeda criada, né? Para poder calar as pessoas ficarem em casa e sobreviver durante esse período. Enquanto isso, obviamente, os preços estão subindo, porque não tem produção, enfim, muito dinheiro sendo jogado na economia. Né, Sérgio? Mas acho até que no caso dos Estados Unidos, a quantidade de dinheiro criada foi ainda pior, né? Aqui no Brasil foi, papo de um ano, aumentou 30% a base monetária. Quanto tempo tem para falar disso aí? 3 horas seguidas? Quanto tempo que é? Eu falei que é o primeiro episódio de uma série, então a gente vai ter que falar muito ainda sobre isso. Mas eu vou começar com o primeiro ponto que você falou, que os economistas foram covardes. Eu diria que tiveram três profissões que foram covardes durante esse período. Covardes, ok? Uma foram os economistas, sem dúvida nenhuma. Muitos deles jogaram tudo do que eles entendiam das relações causais por baixo e compraram total a história que era vendida pelo Anthony Fauci, que era... Não, a única coisa que importa é conter este vírus. Não importa mais nada, como se a integridade da vida humana fosse simplesmente viver como um vegetal trancado dentro de casa, né? A gente tem muito mais que isso na vida humana, enfim. Então, os economistas, a grande maioria... E quando eu falo aqui, eu estou falando 3 profissões, logicamente que tem pessoas dentro dessas 3 profissões que foram heróicas. Tá ok? Não estou falando todas elas, mas eu estou generalizando no sentido global. Então, eu diria que os economistas foram por ignorar relações óbvias e problemas que a gente padece até hoje de quebras na cadeia de produções e destruição, o que essa expansão monetária causou. Nos Estados Unidos, a gente sai, a base monetária são impressos quase 7 trilhões de dólares em menos de 6 meses. Então, a base monetária americana, o balanço do Fed sai de 3,5, alguma coisa assim, trilhões de dólares, que já era uma loucura, que já era algo que tinha sobrevivido da crise de 2008, e os caras jogam para quase 10. Então, olha a loucura do que foi impresso de dinheiro, né? Impresso de papel e não de riqueza na sociedade, vamos deixar bem claro isso. A gente teve os advogados foram... se comprovaram que, na verdade, a grande maioria deles não tem a menor ideia o que é direito, eles sabem ler o regulamento do condomínio e é isso que eles fazem. Então, eles sabem falar só o que está escrito no direito positivo, eles não entendem nada qual é a origem de nenhum direito, porque o cerceamento de todos os direitos, principalmente dos direitos naturais que nós temos, assim, foram obliterados e destruídos. Então, juízes, eu estou colocando junto com os advogados aqui, então juristas, como todos, e outros que me perdoem, mas a classe médica foi medíocre. A classe médica foi medíocre, que não quer dizer que não teve médicos que estavam atuando lá na linha de frente e fazendo o seu melhor e lutando por tudo isso, mas médicos em questão de falar e aceitar coisas diferentes daquilo que o Anthony Fauci falasse, e que me perdoem, tudo que o Anthony Fauci falava era tudo que o Ocidente inteiro falava, tudo que a OMS falava era tudo que todos os médicos do mundo inteiro falavam e repetiam igual papagaios. Então, não importava o que os olhos deles estavam indicando, o que eles estavam vendo lá nos tratamentos no dia a dia, eles faziam o que o papagaio falava. E eu sei que tem um monte de médico que vai me xingar aqui por eu ter falado isso, mas assim, a classe médica não foi heroína, ela foi covarde, medíocre. Se alguém quiser fazer um debate sobre isso, depois com dados e tudo, a gente pode... tô aqui, tô disposto. Né? Então,
começando com esse ponto. O segundo assim, os efeitos econômicos disso foram gigantescos. E a gente viu, talvez, a maior luta de classes que a gente já viu na história. Que era o que, nos Estados Unidos, a gente chamava de o laptop class. Então, quem pode ficar do luxo da sua casa trabalhando no laptop, né? Então, no caso, muitos advogados podiam ficar trabalhando de casa, do seu laptop, lá, tranquilamente, contra as pessoas que não podem. O cara que está trabalhando, que está cultivando, que está entregando o caminhão, que está entregando a comida. Então, essas pessoas tiveram o seu ganha-pão destruído. E essas pessoas são as pessoas que entregam os produtos, que entregam os produtos, que eu quero dizer, não no sentido de só fazer o delivery, né? Mas são as pessoas que produzem as coisas no final do dia, né? Então, a gente teve uma briga gigantesca desse laptop class, dessa ignorância, que fala assim, como que você não pode trabalhar de casa? O cara não pode. O cara tem que ficar carregando o caminhão o dia inteiro. Como que eu vou fazer uma coisa diferente? Não dá. E daí vem as loucuras que você está falando das coisas econômicas que a gente escutava. A primeira loucura foi aquela do essencial e não essencial, né? O cara que é? O cara é um retardado economicamente que fala isso. Eu entendo. A minha mãe escutar isso, o jornal falando, minha mãe que nunca estudou economia, nunca fez nada, uma pessoa inteligente, mas nunca estudou nada, nunca parou para pensar. Assim, no primeiro você fala, realmente, o cara tá produzindo carro não é essencial, mas o médico que vai lá é essencial, o cara que é dono do supermercado é essencial, que as pessoas têm que se alimentar, mas o cara que trabalha com marketing de não sei o que não é. Então, assim, esse foi o primeiro ponto, e esse era um outro também que os midwits falavam pra caramba. Esses caras de intelecto médio falavam toda hora, não, o essencial, lógico que pode sair pra trabalhar, só não pode sair que não é essencial. Cara, assim, é de uma ignorância. Porque, daí um exemplo já que eu dava logo de cara, assim, indústria metalúrgica. A gente precisa de metal no hospital, não precisa? Precisa de metal. O que determina a quantidade que vai ser produzida total de metal e qual que vai ser o preço desse metal? É a unidade marginal, a mais. Sem indústria automobilística, quanto você acha que vai custar esse metal que vai ser usado no hospital? Como que a gente vai produzir? Você acha que a siderurgia vai ligar o forno lá para produzir 50 quilos de aço? Mas se o Estado imprimir dinheiro suficiente para bancar esse preço alto? Mas uma hora as cadeias produtivas quebram. E daí os caras achavam que a cadeia produtiva eram coisas isoladas. Mas não, a cadeia produtiva é uma teia interconectada. Não existe uma cadeia produtiva, um supply chain. Não, é tudo interconectado, cara. Então, se você quebra um nódulo dessa cadeia produtiva, isso vai ter que ser consertado de alguma outra maneira. Então, assim, os economistas que falavam, que acreditavam que, não, existe o essencial e o não essencial, esse cara é tão ignorante, quanto o cara que acreditava que, assim, existe um on and off, um botão de ligar e desligar a cadeia produtiva. A falácia do interruptor de liga e desliga. O interruptor de liga e desliga. E daí o exemplo que eu dava na época, acho que vocês já escutaram eu dando em alguma palestra, alguma coisa, teve uma quebra da cadeia produtiva de leite nos Estados Unidos. E como eu sempre falo leite, eu sei, porque minhas filhas são 2 bezerras. E eu tomo bastante leite também, embora agora na quaresma eu não tô tomando leite esse ano, mas enfim, é uma discussão para outro dia. Mas assim, cara, eu sabia o preço do leite certinho, que eu descia, tinha um supermercado embaixo do meu escritório, e eu nunca deixei de ir no escritório, então mesmo durante os lockdowns eu ia no escritório todo dia, ou pelo menos o dia eu conseguia fazer um arrangement para as crianças fazerem, ter alguma coisa para fazer e tal. Então eu ia e comprava o leite. E o leite nos Estados Unidos começou a ter falta de leite no supermercado. Então, ok? E daí começou a surgir notícias e mais notícias que estado e mais estado, os produtores de leite estavam jogando leite fora. Leite estava sendo jogado fora. Daí eu estava num call com os amigos sobre supply chain, que eu estava tentando entender qual cadeia que estava quebrando primeiro, tal. E daí um cara vira e fala assim, não, mas esses caras são os filhos da puta. Porque o leite está subindo o preço, o cara está fazendo isso para subir o preço. E no mínimo eles podiam estar doando esse leite. E daí, a história assim, não, cara, você não está entendendo. Não é porque o cara está produzindo leite que todo produtor de leite vende na mesma cadeia. Então, tem cara que vende para a cadeia de restaurantes. O cara que vende para a cadeia de restaurantes, ele tem uma estrutura de entregar para a cadeia de restaurante. Ele tem
uma estrutura de embalagem. Não é 1 litro que ele vai vender para o restaurante. Cadeias, né? Não, ele vai vender, sei lá, um galão de leite. Não só um galão, né? Nos Estados Unidos é normal o galão aqui, mas ele vai vender uma embalagem de 10 galões, 30 litros, sei lá o que é, 40 litros. Então, não sei como é que era. O cara, então, eu vi uma entrevista com um produtor da Pensilvânia, o cara falando, não, para eu trocar o meu parque fabril inteiro de embalagem, eu tenho que fazer um investimento de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, eu não sei se a economia vai reabrir daqui a 3 semanas ou não. Eles falaram que é 2 semanas. Falaram que não é. E a vaca não para de produzir leite. A vaca não para de produzir leite. A capacidade de estoque do cara é pequena. O cara não tem uma cadeia produtiva para transformar aquele leite em manteiga já logo de cara, que vai congelar super bem. O leite não vai congelar bem. Ele tem um estoque pequenininho para guardar um dia e já despachar amanhã esse leite. Então, o cara não tinha o que fazer que não jogar fora. O cara falou assim, por que não dou para os pobres? Na maioria dos estados dos Estados Unidos, primeiro assim, se você não processar o leite, é leite cru, você não pode comercializar. Tá ok? Então eu não posso nem doar para os caras que eu tenho. Eu não tenho nem embalagem para levar para o orfanato, para levar para quem eu quero doar. E eu tenho todos os problemas regulatórios que não me deixam. Eu não posso nem cruzar a fronteira se eu não processar esse leite, a fronteira estadual. Então eu tô falando assim, toda cadeia de produção tem a sua particularidade. Um forno siderúrgico, se você desligar, eu não sei agora, mas não é assim, é 2 anos, você tem que refazer o forno. Tem que ligar de novo, porque o forno quebra se você desligar o forno siderúrgico. Ele é feito para aguentar aquela temperatura e ele está lidando com aquela temperatura. Na hora que ele esfriar, ele vai quebrar o forno siderúrgico. Tem que refazer o forno. Então, o que a gente teve de economistas totalmente ignorantes sobre situações básicas, e aqui não estou nem falando, Samuel, coisas que nós austríacos entendemos diferentes, como, por exemplo, como que a expansão creditícia funciona, como que o dinheiro entra na economia via o efeito cantilhão ou não. Não, a gente está falando assim, questões básicas, elementares da economia, e você via prêmios nobres e mais prêmios nobres e economistas de grandes bancos, de grandes instituições, todos caindo nessas falácias. O que eu chamava das falácias gêmeas da produção. Né? Então, os caras acham que tem um on and off switch, e eles acreditam que existe uma cadeia só de produção, que ela é totalmente isolada de todas as outras, e eu consigo... Que é a cadeia essencial, a cadeia essencial, não então, essencial. do essencial e não essencial. Então, assim, são umas piadas de mau gosto que a gente via o tempo inteiro na economia. Acho que vocês devem ter visto essas mesmas coisas. Eu estava contando de casos nos Estados Unidos, você deve ter experimentado isso no Brasil também. São esses grupinhos aí de especialistas que se juntam ali no governo e falam, esse setor aqui não é essencial, ele não é necessário para a economia, ele pode fechar. Esse cara aqui, não, esse setor já é um pouco mais importante, então ele vai ficar aberto só parcialmente. Então esse tipo de decisão partindo lá do grupinho lá em cima e afetando toda a economia e causando uma série de problemas. Eu só não queria deixar passar aqui as consequências da grande inflação que a gente experimentou durante esse período, que a gente está falando aqui no caso do Brasil, ali em março de 2020, foi ali decretado o estado de calamidade pública, que basicamente torna o gasto do governo ilimitado. Então, não existe mais um limite, um teto ali para o governo gastar, o governo pode gastar à vontade enquanto durar esse período. Mais ou menos isso. Principalmente com saúde, que era o principal problema aí em questão. Então, o que a gente estava vendo era o governo gastando muito, então, seja com pesquisa, seja com expansão da capacidade de atendimento emergencial, o que quer que seja, o governo estava gastando muito ali na frente de saúde, e claro, o governo estava gastando muito também no auxílio emergencial, porque ele mandou fechar tudo, porque ele mandou as pessoas ficarem em casa, porque ele mandou a economia ser vista depois. Então, e obrigou, de fato, a gente está falando de um estado totalitário, não é que você pode escapar ali e enfim, tentar continuar produzindo, não, a gente viu muita gente tomando muitas multas, inclusive algumas ao vivo, a gente viu até reportagem da Rede Globo fazendo ali levando junto, falando assim, esse cara aqui, viu, seu fiscal, ele tá aí vendendo bebida, no caso específico dessa reportagem, dá uma multa pra ele, o cara pedindo, pelo amor de Deus, não, eu tenho família, tal, não, amigo, você abriu, eu tenho que te multar. E não foi só a Rede Globo, né? A gente viu figuras nefastas do tal liberalismo, liberais brasileiros também saindo de carro para contar onde que as pessoas estavam se encontrando. Então, e nos Estados Unidos também a gente tem isso daí. A gente tem as figuras também como o Felipe Neto, que
criticava também quem saía, e aí ele foi encontrado jogando bola umas 2 vezes. E eu lembro que esse cara específico, que é inclusive né, amigo aí de encontros particulares com grandes ministros, enfim, deixa pra lá. Ele gravou vídeo chorando, não foi? Coisas do tipo, dizendo, pelo amor de Deus, não me culpem, eu me arrependo. Esse tipo de coisa que a gente viu. Que a grande hipocrisia do período da pandemia era essa. A hipocrisia era essa. Se você fosse capaz de sinalizar virtude, por pior que você se comportasse dentro do que é supostamente essa virtude, se você fosse capaz de sinalizá-la, então você tá ok, né? Mas se você tá se cuidando, você tá respeitando as pessoas, tá respeitando inclusive a liberdade das pessoas, os direitos das pessoas, mas você levanta e fala, não, eu não quero usar essa máscara. Me sinto mal, não quero. Você se torna um assassino potencial. O assassino, para eles, era literalmente um assassino, porque você tá levando o vírus para outras pessoas que estão morrendo por causa disso. Então, a hipocrisia foi gigantesca, né? Eu lembro 2 casos, assim, bem emblemáticos que a gente viveu no Ocidente, no caso, um nos Estados Unidos e na Inglaterra. Foi, não sei se vocês lembram, mas teve um matemático, biólogo, eu não lembro certinho aí, vale a pena a gente dar uma olhada. Um cara que chama Neil Ferguson. Não o historiador que é Neil, com E. Neil Ferguson. E esse cara foi o cara que fez os primeiros modelos estatísticos do número de mortes que ocorreriam nos Estados Unidos, na Europa, no Ocidente, se a gente não fizesse um confinamento radical durante muito tempo. E, logicamente, os dados desse cara é tudo obra de ficção, enfim, todas umas loucuras sem pé nem cabeça. Mas, na época, eles foram os principais estudos que foram levados a sérios no Ocidente inteiro. E foram os estudos que guiaram os confinamentos, as medidas públicas que foram levadas, tudo isso daqui. E esse cara saía na televisão, ele aparecia e falava, tem que ter o confinamento, e se você não tiver com confinamento, você é um assassino, é um grammar killer, basicamente. Eu não sei se ele usou essa expressão era mais americana do que europeia, mas ele usou alguma expressão parecida que era usada no Reino Unido, falando que você é um assassino que está matando as outras pessoas, né? E lógico, passa um tempo, o que a gente descobre? Quem que era o cara que furava o confinamento nesse período de confinamento hardcore que teve total, muito forte no Reino Unido? Esse cara. Então, ele tinha uma amante, que era uma mulher casada, ele também era um cara casado, eles furavam o confinamento e se encontravam em algum lugar para pegar e, enfim, fazer as coisas que ele tinha que fazer lá. Ele com uma mulher casada também, você já vê até como o cara estava atuando ali. Mas, então daí foi o caso que pegou e surgiu. E era algo que a gente via constantemente políticos se encontrando, fazendo festas em casa, políticos achando desculpa. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, o número de políticos e funcionários públicos que conseguiram isenção para não serem vacinados é gigantesco. É gigantesco. E o outro caso que teve que foi demais foi o Gavin Newsom, o governador da Califórnia, que acho que então ele era prefeito de LA, que assim, ele fecha LA, não deixa ninguém abrir restaurante, não deixa ninguém abrir nada em LA, né? Los Angeles é uma das cidades que tem um dos piores confinamentos dos Estados Unidos, né? E aonde que ele é pego? Ele é pego em Napa Valley, no French Laundry, que é um dos restaurantes mais famosos que tem nos Estados Unidos, num jantar tranquilo, com todos os amigos dele, comprando garrafa de champanhe de $5 mil, $10 mil, $20 mil lá, o tempo inteiro. Ele é pego fazendo isso e ele fala assim, não, mas eu estava fora de Los Angeles, o confinamento era para Los Angeles, não era para... Assim, então, as incongruências das ações, das pessoas que propunham essas ações, elas sempre eram para os outros, não para mim. E isso foi algo que a gente viu aí, Samuel, acho que o tempo inteiro. Eu acredito que no Brasil a gente vai ter vários casos análogos a esse que eu estou contando, mas que são 2 pessoas muito emblemáticas, porque o Gavin Newsom é um dos piores governadores dos Estados Unidos na época da era dos lockdowns. Um dos caras que foi mais forte com relação aos lockdowns, e ele não respeitava os lockdowns. E a gente vê o Neil Ferguson, que é o cara com o estudo estatístico dele, total ali, de quantas mortes a gente teria, que logicamente não ocorre nada do que ele falava que iria ocorrer, e preaching o confinamento o tempo inteiro. Então,
É impressionante isso. É um dos sobrenomes da era dos lockdowns, é a hipocrisia, sem dúvida nenhuma. Ô, Igor, eu queria que você falasse um pouco mais de como foi para você. Eu entendi que você passou basicamente o seu ensino médio inteiro no período de pandemia, nos lockdowns. Então, a própria interação com seus colegas ficou, né, difícil. Conhecer outras pessoas, enfim, essa a característica do período, mas mesmo ter aula, enfim, você escolheu o caminho da economia, mas o momento do ensino médio é que você tem contato com diferentes disciplinas, enfim, é um momento importante para a sua formação, não estou falando só de educação. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como foi sua experiência, a experiência dos seus colegas, e pensando também na sua geração, né, porque pensando nessa geração de pessoas mais novas que não estavam ainda inseridas no mercado de trabalho, que não tinham completado ainda seus estudos, né? Esse pessoal sofreu bastante, imagino, né? Então, eu acho que uma característica muito grande da era dos lockdowns, né? Principalmente para minha geração, eu acho que foi essa perda de comunidade, né? Essa perda do sentimento de pertencimento, do sentimento de que você tem amigos, de que você consegue conversar com alguém sobre alguma coisa, de que você vai frequentar o clube do bairro, né, para jogar uma bola. Durante 2 anos, praticamente, né, você ficar sem isso, os efeitos... Tem uns pesquisadores que estudam sobre isso, né, mas falando aqui da lógica do negócio, você ficar 2 anos sem conviver direito com as pessoas é no mínimo para te deixar doente, né, para te deixar triste, para te deixar cabisbaixo, né. As pessoas deixaram de viver uma vida normal, né, em prol dessa narrativa de saúde pública que a gente veio conversando. As comunidades, né, deixaram de existir, as pessoas não conviviam mais juntos, né, e aí as mentes das pessoas, né, as almas dos jovens, né, também, que um período de muita importância de você estar sendo acompanhado pelos anciãos da comunidade, né, de você estar convivendo com diferentes pessoas, tendo perspectivas diferentes. Os jovens são simplesmente largados, né, a ideias que estão por aí, a deriva, ideias estranhas, né, ou ideias boas também que estão aí a deriva, mas as pessoas foram sendo largadas e deixadas sozinhas, né, sozinhas com seus próprios pensamentos, sozinhas que nem a gente comentou, né, com hábitos ruins, que levam à ansiedade, depressão. Então a gente vê a saúde mental das pessoas, ansiedade, depressão explodindo. Eu mesmo sofri muito com isso, amigos meus próximos sofreram muito com isso. A gente via as pessoas sofrendo muito com essas coisas, né? Mas aí eu acho que também, Samuel e Sérgio, é muito interessante o que acontece depois, né? Eu acho que isso forma pessoas de 2 tipos. Pessoas que vão mesmo sofrer esses sintomas pro resto da vida, de ansiedade, de depressão, ou que vão demorar para se livrar disso, falta de um propósito, né? E também a gente vê o contrário, né? Pessoas que começam a partir disso a se preocupar mais com a sua saúde mental, mais com a sua saúde física, mais com a sua espiritualidade, buscar um propósito na vida, né? Menos ali uma satisfação imediata, né? Começa, então, esse sentimento também de valorização da comunidade, né? Então eu diria que na minha geração, assim, se formaram 2 grupos pós-lockdown, assim, os grupos que valorizam mais essas coisas, acho que isso durante a história inteira, né? Mas durante o lockdown eu vi uma separação muito nítida, assim, na minha geração, né? Desses grupos que valorizam mais a comunidade, que nem você falou, valorizam essa convivência, valorizam, que questionam também as políticas públicas, cultivam hábitos mais saudáveis, e grupos que não estão cegos quanto a isso, né? Grupos que ainda estão na Matrix, né? Pensando como todo mundo, não procurando melhorar, sofrendo ali de sintomas de ansiedade e depressão que assolam a muitas pessoas, infelizmente, mas não procurando uma alternativa, né? Esperando ali um antidepressivo, né? E aí acho que é outro ponto muito interessante que a gente tem que fazer um episódio depois só disso, que é a questão dos antidepressivos também, mas aí seria mais livre e forte, né? Mas eu diria que a minha geração foi muito impactada em relação a isso. E aí a gente formou 2 grupos, né? Um grupo de pessoas que estão calejadas, que ficaram muito fortes, e pessoas que estão sofrendo até hoje, né? Legal essa visão, né, Sérgio, tem nem copo meio cheio, copo meio vazio, não é nem isso, mas é tentar buscar, identificar mais do que buscar, os pontos que a gente pode chamar de positivos disso. A gente está vendo que algumas pessoas que, de fato,
Então sofreram e vão continuar sofrendo por um tempo, infelizmente, com o que o que foram os lockdowns. Mas muitas pessoas se fortaleceram nesse período, porque começaram a valorizar justamente algumas coisas que elas perderam durante essa época. E até antes de eu entrar nesses pontos positivos, eu queria, Sérgio, que você falasse um pouquinho da sua experiência também, de ser pai e suas meninas são um pouco mais novas. Eu queria que você falasse o que você entendeu que foi também para essa geração ainda mais nova que a geração do Igor. Ele tá falando assim, eu sei que pode parecer meio óbvio, né? Mas é metade da vida de uma criança passada dentro de casa sem poder brincar na rua, sem ter amiguinhos físicos, primeiro, sem poder brincar na rua, tomar um sol, né? Correr, preso dentro de casa, cara enfiada na televisão, cara enfiada no celular, né? É o quê? Dependendo ali da idade da criança, metade, 30%, 20% da vida de uma criança. Ali, é um período crítico para o desenvolvimento da criança, né? Acho que a geração que mais sofreu, a geração do Igor já sofreu mais. As minhas filhas ainda eram muito pequenas, no sentido, elas estavam antes do período da alfabetização ainda. E graças a Deus a gente conseguiu montar um esquema para elas, que elas continuavam fazendo atividade física, continuavam saindo de casa, viam os avós, interagiam com outras pessoas. Graças a Deus, elas pessoalmente não vieram a padecer dos males desses lockdowns, desses isolamentos. Mas a gente entende que as pessoas que mais sofreram, as crianças em idade de alfabetização, de estar criando essa base, a base matemática, a base linguística, tudo isso, são crianças que ficaram atrasadas, que estão muito atrasadas, são crianças, se a turma do Igor, que estava no colegial aí, já estava sofrendo para acompanhar uma aula online, pensa uma criança de 7, 8 anos. Como que essa criança acompanha uma aula online? Ela não consegue, ela não tem atenção suficiente para seguir isso daqui. Ela já entende suficientemente os medos, então as fobias do momento, essas crianças pegaram, foram vítimas, né? Principalmente as que eram filhas de pais que também compraram muito a ideia inteira, que os pais também foram grande vítima de comprar totalmente a narrativa, os seus filhos também compraram. Então, a gente fala bebês e crianças também em fase de aprender a falar, que viviam em locais com pais que andavam de máscara o tempo inteiro. Essas crianças também tiveram problemas de desenvolvimento, porque a criança ela tem que ver o rosto humano, parte de como ela aprende a se desenvolver. Ela está mimicking o que as pessoas estão falando, ela precisa ver a boca das pessoas, ela precisa ver as expressões, entender o que é uma expressão nesse momento da vida que você está ali começando. Então, foi uma tragédia de desenvolvimento de várias crianças, foi uma tragédia de desenvolvimento físico, não só mental, mas desenvolvimento físico também de adolescentes. Então, a gente vê muitos adolescentes que partiram para alimentações horríveis. Então, a gente tem... É impressionante, né? Porque a gente está falando de uma doença que afeta principalmente aqueles que estão metabolicamente não saudáveis. E, no fundo, toda a doença de Covid foi isso. Por isso que afetava muito mais pessoas mais velhas. Eu acho que em muitos estados dos Estados Unidos, e eu acredito que seja a mesma coisa ao longo do Ocidente inteiro, a média da idade das pessoas que padeceram de Covid é acima da expectativa de vida do estado. Tá ok? Então, e era algo que a gente viu desde o começo de Covid, sabia que era uma doença que afetava as pessoas que estavam mais velhas, e principalmente mais velhas porque estavam metabolicamente, já eram pessoas que não estavam saudáveis, né? E quais que são todos os conselhos que a gente tem? Não saia no sol, não pratique esportes, não faça nada que possa melhorar o teu sistema imunológico. Assim, a piada é tão grande, aqui levando até o livro forte que a gente fala de quão ruins são seed-oils, quão ruins são o consumo exagerado de carboidratos, que tiveram cidades como Washington, D.C., né, que para estimular a vacinação, eles falavam, vem aqui tomar uma vacina e você leva um Krispy Kreme. O Krispy Kreme é uma marca de donuts que tem nos Estados Unidos, que é tão famosa ou mais famosa que Dunkin' Donuts. Então, ok? Então fala assim, então vem aqui e você ganha um donut, então, que é tipo, ganha uma bolacha. A coisa que mais pode fazer mal para a tua saúde é o que a gente vai dar para você
comer durante esse período. Então a gente tem sistema de obesidade também que explodiram nesse período, né? Sistema, quer dizer, o dados de obesidade cresceram. Então, todos os conselhos de saúde que foram dados para as pessoas fique menos saudável, leve um estilo de vida que você vai ficar menos saudável para você se proteger de uma doença que afeta pessoas que estão menos saudáveis. Então, vitamina D, imunidade, tudo isso foi ignorado completamente durante o período e foi uma tragédia realmente para crianças e adolescentes mais do que foi para adultos e pessoas mais velhas. Estou falando no sistema do seu desenvolvimento quanto pessoa, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento físico. As máscaras foram uma tragédia gigantesca. Por isso que até hoje você vê na Europa ou nos Estados Unidos, você vê pessoas andando de máscara. Eu acredito que são pessoas que estão, como o Igor estava falando, são pessoas que estão quebradas mentalmente, sem possibilidade de saída desse mindset. São pessoas que vão ter que passar por tratamentos psicológicos gigantescos para conseguir viver de maneira normal. Você levantou um ponto, porque assim, eu concordo que é uma tragédia para as crianças e são as mais afetadas em sentido de desenvolvimento, pensando no futuro delas e tal. Só que uma das coisas que me deixa mais, assim, muito triste e muito irritado também é que o que você falou, a idade das pessoas que estão morrendo, né, é o último momento da vida da pessoa. E essas pessoas morreram, se elas fossem diagnosticadas com Covid, elas morreram em leitos, assim, em que quem estava em volta dela era um médico, completamente coberto, como se ela tivesse ebola. Imagina, não consegue nem ver a cara do médico. Né? Ela não tem toque humano, ela não consegue se despedir do filho, do neto, da filha, da neta, né? É simplesmente assim, o último estágio da vida da pessoa que é extremamente triste. Você não consegue se despedir do seu avô, da sua avó, dos seus pais, né? Então, para mim, essa é a característica mais triste de tudo. A gente está falando aqui de como afetou a economia, de como vai afetar, está afetando, continua afetando e vai seguir afetando o desenvolvimento de toda uma geração, né? Mas eu acho que, cara, assim, é muito, muito triste pensar nos idosos que faleceram durante esse período, né? E não só nos idosos, acho que várias pessoas, mas em todas as idades, claro, mas nos idosos é uma coisa assim tão, pra mim é tão insensível, sabe? Todas as pessoas que vieram a padecer, assim, a maneira que você era tratado, então vamos isolar essa pessoa. E essas pessoas, em muitos casos, elas eram muito mal atendidas pelos médicos. Desculpa falar de novo isso, mas assim, tiveram médicos que foram heróis, sem dúvida nenhuma. Mas no geral, não. Se você estivesse no hospital em Nova York, se você tivesse em vários outros locais, assim, você era tratado como um lixo, porque boa parte era assim, não há o que fazer, né? Não há o que fazer, então só vamos deixar a pessoa lá de lado. Então, isso foi uma tragédia, de você não poder atender o funeral do seu avô, você não poder atender, você estar junto com teu pai nesses últimos momentos dele. E às vezes eram pessoas, Samuel, como você está falando, eram pessoas que estavam padecendo de outras doenças, né? E muitos dos números foram inflacionados. Acho que vale um episódio depois para te falar o quanto os números foram inflacionados. Eram pessoas que faleciam com Covid, não de Covid, né? Então você ia para o hospital, você entrava no hospital com o braço quebrado, os caras te testavam, você estava assintomático, você era catalogado como uma pessoa, né? Nos Estados Unidos tiveram mais casos de suicídio, pessoas que mataram com uma arma e depois testaram ela foi catalogada como morte de Covid. E daí sempre vem alguém e fala assim, não, são casos anedóticos, um ou outro. Não. Aconteceram gigantescamente esses casos, não estou falando que suicídios era o grande volume disso, mas pessoas que faleciam de outras doenças e foram catalogadas aí dentro, acho que sem dúvida nenhuma. E acho que o que vale falar também, Samuel, Rapidinho, Sérgio, é só para corroborar o que você está falando, é porque existia um programa de transferência mesmo de renda para municípios, para hospitais que tinham o maior número de casos de Covid. Então, quanto mais inflacionado fosse esse número, mais dinheiro você recebia do governo. Então, é importante só pontuar isso. Os tratamentos nos Estados Unidos também, no caso de Nova York, falava-se assim, então o SUS americano lá, o Medicare e Medicaid, então, assim, se uma pessoa entrava com COVID, ou era catalogada como um cliente de COVID, o hospital já recebia mais do que ele receberia normalmente.
E se ele colocasse a pessoa no ventilador, ele recebia, 4, 5 vezes mais do que ele receberia anteriormente. Então, assim, eram estímulos e mais estímulos errados para tratamentos errados, para catalogar as pessoas de maneiras erradas. E isso foi o tempo inteiro. E eu lembro nessa época, de 2 semanas para achatar a curva lá de novo que a gente está falando. E daí a gente falava assim, então existe um medo que vai ter um excesso de casos. Que a gente não vai ter leitos suficientes nos hospitais. E tiveram pessoas que falaram assim, então vamos pegar os hotéis que estão fechados e transformar os hotéis em leitos que a gente possa tratar. Daí fala assim, não, eles não estão registrados como hospitais, a gente não pode tratar. E os tratamentos que vocês estão falando é simplesmente deixar a pessoa no hospital tomando conta da pessoa, não precisa nem de tratamentos assim. Então, a própria ingerência governamental fazia com que você não conseguisse fazer nada. Então, o que eles liberaram dinheiro? Para construir novos hospitais, ou para construir aqueles hospitais em centro de convenção, tudo, e não simplesmente transformar. E a maioria deles não foram usados, né? A grande maioria deles vieram a não ser usados. Mas assim, até o medo, a desculpa inicial que a gente tinha 2 semanas para achatar a curva, era algo que, assim, o livre mercado resolveria facilmente. A gente fala assim, então o hospital, ninguém está viajando para Nova York, pô, eu tenho um hospital aqui, por que eu não vou abrir isso daqui para pessoas que podem fazer tal... Eu tô falando assim, o problema é só leitos. No caso, eles achavam que não tinha tratamento para ser feito. No caso dos ventiladores, né, a gente teve casos e mais casos de também fraude governamental, roubalheira governamental, comprando ventiladores que nem eram ventiladores, no caso, pulmonares. Mas, e que no final se provou um tratamento muito ruim na maioria dos casos, os ventiladores. Mas também, assim, a única solução que tem é essa. Então, enfim, foi assim, foram erros e mais erros, e erros em função dessa ideia tecnocrática de que você tem a solução para todos os problemas que vão estar acontecendo, né? E aí é interessante, Sérgio, isso que você está falando e que o Samuel disse também, porque com todas essas regulações, esses decretos, né, para que a gente obtenha a saúde pública, obtenha o bem comum, né, todos esses decretos de engenharia social, a gente tem custos que não são vistos, né? E aí a gente tem o dinheiro não sendo alocado da melhor forma, né? A gente vê esses gastos aí, enfim, gastos exorbitantes, né? Incentivos totalmente quebrados, né? Que nem você disse, né? Incentivos de colocar ventilador, né? Colocar mais ventilador. Esses incentivos totalmente quebrados que induziam as pessoas enfim, comportamentos de corrupção também. Quantos governadores aqui no Brasil não desviaram dinheiro? Lá nos Estados Unidos, eu imagino também que seja muito grande isso também. Então, a gente vê mesmo esses incentivos quebrados, né? É o Estado tomando conta e regulando tudo ali. E aí a gente já sabe qual é o resultado disso tudo, né? Receita para o fracasso total da economia e saúde pública e de tudo, né? Você não tem nem economia nem saúde pública. Não é nem economia ver depois, né? Tudo tá ruim. Acho que a característica das pessoas cooperando livremente é justamente encontrar uma solução para os problemas. Esse é o mercado, né? E se o Estado restringe o mercado, impede as pessoas de agir com liberdade, óbvio, aí a solução vem, como eu falei, do grupinho que está lá em cima de especialistas, e aí vai todo mundo para o mesmo lado, esse lado é errado, então todo mundo para o outro. Enquanto isso, que exploda o restante. É inverter a ordem da causa e efeito, né? A liberdade, ela é a mãe da nossa prosperidade. A liberdade é a mãe da nossa capacidade de resolver problemas, né? E não, eles achavam que assim, não, só o que a gente tem é um problema técnico. Então, na verdade, a gente tem que criar prosperidade para depois, um dia, quem sabe, pôr para perante, a gente poder devolver de novo a liberdade a vocês. Então, esse foi o pensamento total que dominou a população no Ocidente, era não importa as nossas liberdades, não importam os princípios. Só tem uma coisa que a gente tem que se focar, que é a eliminação. A eliminação. Em alguns casos a gente chegou a escutar que era a eliminação total. A gente só pode acabar com a era dos lockdowns e os mandatos de vacina no momento que a gente erradicar 100% o vírus. 100% o vírus. Assim, o cara que tá falando isso é um demente, é um débil mental. Tá entendendo? É alguém assim, sem capacidade intelectual nenhuma, tô falando assim. Impressionante. E o papel da mídia para vender essa narrativa e convencer todo mundo foi
Gigantesco. E Não dá eu- pra te eu fazer queria- um evento, falar de era de lockdowns e a gente não meter pau na mídia, né? Não, sim, mas eu acho até que uma coisa que acabou até, em certo sentido, positivo depois da era dos lockdowns, é que muita gente cresceu um ceticismo com relação à mídia, com relação ao Estado, aos políticos, né? Talvez esse ceticismo não tenha ainda chegado a um nível que a gente gostaria de enxergar. Ainda acho que eles têm principalmente dessas pessoas que ainda não conseguiram se libertar desse período, seja por um efeito psicológico, psiquiátrico, seja porque, enfim, decidiram deliberadamente fechar os olhos e enxergar o mundo de outro jeito, mas, enfim, o que eu vejo é que um ceticismo muito grande tomou conta de grande parte das pessoas com relação ao Estado, à mídia, principalmente, uma rejeição de boa parte da mídia, né? E o que eu gosto de ver sempre, Sérgio, é que as pessoas apontando o dedo hoje para aqueles que tiraram a liberdade dela. Então, essas pessoas ficando com o estigma do totalitário, esses políticos que ficaram com essa pecha de totalitário, eu acho isso bom. Eu acho que a gente tem que se identificar esses caras, identificar quem foi responsável pela era dos lockdowns e rejeitá-los, né? Seja, a gente está falando de escolher Políticos, assistir os jornalistas, os assistir um determinado cientistas, os canal, consumir, economistas. perfeito, consumir determinada notícia, consumir ou votar num determinado político. Eu acho que isso é positivo. Sem dúvida. E, infelizmente, a gente não viu muito desses governadores que foram grotescos durante a era do lockdowns. Eles foram reeleitos ali por volta de 22, eles foram reeleitos. Então, a governadora do Michigan lá, a Gretchen Whitmer, que é débil mental, o próprio Gavin Newsom, ele foi reeleito. Mas tiveram outros governadores dos Estados Unidos que a gente viu até. Então, assim, o próprio Ron DeSantis, ele virou uma figura nacional nesse momento por abrir a Califórnia nesse momento. E ele foi um exemplo para muita gente, muitas pessoas começaram... A Flórida, perdão. E daí muitos outros estados... Eu não tenho a menor dúvida que o Greg Abbott abriu o Texas só porque ele viu o quão popular o Ron DeSantis se tornou abrindo a Flórida. E realmente a gente precisou desses exemplos. Engraçado que até a Suécia, que a gente sempre chamava de socialista, virou o ancapistão em um momento, porque a Suécia foi um dos únicos países que em nenhum momento teve um lockdown, em nenhum momento teve mandato de vacina. Né? Então, devido a uma particularidade deles, de uma descentralização política que eles têm com relação ao escopo que os tecnocratas e, no caso, que os políticos podem tocar lá. Mas eu acho que sim, a gente tem que... Por isso que é tão importante a gente estar falando do que aconteceu, porque a gente tem que lembrar quem foram essas figuras. Então, e tem figuras que continuam no poder hoje no Brasil, tem figuras que continuam com um ótimo trabalho na mídia. A gente tem que lembrar tudo que eles pegaram e falaram. Porque eles viraram agora e falarem que é um ponto que tem acontecido com frequência agora, nossa, nós não tínhamos como saber que o caminho era esse. Não, cara, tinha muita gente falando. Muita gente falando. Nós éramos silenciados. A gente não podia fazer post em todas as mídias sociais, só tinha que ir para as mídias ultra alternativas. Graças a Deus, as plataformas de podcast não instauraram censura, então realmente nos podcasts a gente conseguia encontrar essas informações, mas, por exemplo, YouTube, no próprio Twitter, naquele momento era uma das plataformas com mais censura que a gente tinha, Facebook, Instagram, todas elas fazendo muita coisa, mas a gente conseguiu escutar essas vozes, né? Não sei se vocês acompanharam recentemente. Antes de eu falar, até recentemente, que a gente tem visto assim uma mudança um pouco. Tem um artigo semana passada no New York Times falando que assim nós entendemos tudo errado, né? Nós entendemos, fazendo que um meia-culpa, mas achando desculpa, não tínhamos como saber, tal, mas falando todos os conselhos, como que nós erramos tanto, e daí, lógico, eles dando uma desculpa do porquê que eles erraram tanto, né, nesse período. Então, falando assim, todas as coisas que a gente defendia, no final, são todas as coisas que hoje em dia quase todo mundo aceita, que eram os caminhos corretos a serem seguidos, eram esses caminhos mais libertários, de mais liberdade, de poder seguir. E eu entendo que a Globo fez algo nessa época semelhante
ao que a CNN fazia nos Estados Unidos, que tinha um reloginho lá com o death count, com o número de mortes que eles achavam que tinha nos Estados Unidos ou em tal estado, Claro, aterrorizando a população. terrorizando a população. E no caso, a eleição do Trump é em 2020, correto? No final de 2020 a gente tem aquela eleição, enfim, depois a gente vai fazer um episódio só sobre essa eleição. Tudo que foi modificado das regras da eleição, toda a loucura que foi aquele período eleitorário, não sei como é que fala, eleitoral nos Estados Unidos. E, cara, no dia que o Biden assumiu, eu não tô zoando, em 21, lá por volta do dia 20 de janeiro de 21, quando o Biden assumiu, a CNN tira, não tem mais o death count na página deles. A gente começa a ver assim, o quão politizado foi aquilo e como que foi o papel da mídia. Por exemplo, um outro caso que tem nos Estados Unidos, assim, você não podia sair. Mas aí no verão americano de 2020, a gente tem o que a gente fala de piada, né? O The Summer of Love. O verão do amor. Que na verdade tiveram todos aqueles protestos com relação à morte de um negro ali em Minneapolis, o George Floyd. E, cara, daí quando aquele movimento Black Lives Matter é gigante nos Estados Unidos, eles saem tacando fogo e protestos gigantescos. E daí, nesse momento, todos os caras que falavam que você não podia nem estar no parque junto com seus amigos, você não podia estar na praia, que aquelas figuras do cara na praia e veio o guarda tirar o cara da praia, e o cara tá sozinho na praia, tudo isso é no verão de 2020. Então, o que é a loucura máxima que a gente tem? Daí, quando tem esses protestos, e esses protestos são contra o mundo capitalista, são contra a supremacia branca, enfim, a supremacia branca que eles acham que existe de maneira generalizada hoje na cabeça deles e tal. Então, não, a gente podia ter esses protestos eles eram devidamente legais, não tinha problema. Então a gente vê assim, a hipocrisia que o Samuel falou aí, o sobrenome da era dos lockdowns seria a hipocrisia, um deles. A gente viu isso de maneira generalizada na mídia, a ponto que na CNN, a gente tem aquela frasezinha do repórter da CNN falando assim, a gente tá aqui, e atrás do cara tá pegando fogo e tudo, os caras tacaram fogo na cidade inteira, tal, e ele fala assim, a gente tem os protestos aqui, ele fala fiery, né, assim, com muito fogo, mas super pacíficos. Pacíficos, os caras estão tacando fogo na cidade inteira. Invadindo loja, quebrando, looting, tudo que é possível, né? Tudo. Então, acho que, talvez você falou assim, que esse é um dos silver linings, talvez como o Igor falou, talvez uma parte da geração do Igor que é mais resiliente, mais questionadora, que busca, que valoriza essas questões da família, tudo isso daqui. Então, também tem esse da mídia que apareceu. Então, assim, você não podia ir na missa, as igrejas eram fechadas, você não podia ir na missa, mas você podia sair com a galera para protestar a morte do George Floyd. Então, você podia sair para tacar fogo nas coisas porque você tá protestando em prol do BLM, né, Black Lives Matter. Então, essa destruição da mídia tradicional é algo também que, assim, não tem como você não ver isso com um sorriso nos olhos, o que está acontecendo hoje. Porque esses caras foram realmente criaturas do pântano durante durante a época dos lockdowns, assim. Como que esses caras se comportaram, Samuel? Acho que é um dos grandes silver linings que tem, esse da queda da mídia. O outro que o Igor mencionou, e daí eu até passo a palavra para vocês, e que tem a ver muito com o nosso projeto do Livre Forte. Eu já estava nessa pegada da preocupação com a dieta, da dieta carnívora e tal, anterior a isso, mas o que a gente vê depois de 2020, assim, é um boom gigantesco. Gigantesco. Então, questionar o establishment médico também, né? Então, acho que esses são pontos positivos aí, Samuca, talvez que a gente traga para os dias de hoje aí da era dos lockdowns. Caminhando para o nosso final, pessoal, eu queria passar a palavra para o Igor. Igor, você levantou uma bola bem legal aí falando sobre um ponto positivo que é parte da sua geração, que você percebe que é mais questionadora realmente, e acho que o termo que o Sérgio usou é bom, né? É mais resiliente. O que mais você destacaria aí de positivo pós-lockdowns, Igor? Eu acho que é mais ou menos o que o Sérgio disse, mas aplicando também para diversas esferas, né? Não só houve um questionamento muito grande em relação à mídia tradicional,
mas também houve um questionamento muito grande em relação à medicina tradicional, à medicina alopática, né, que a gente fala bastante no Livre e Forte, só remédio, né, remédio, e não tratar causa. A gente vê questionamentos também sobre as ações governamentais que a gente disse. Então, eu acho que um ponto principal que eu diria é que a gente formou pessoas com capacidade de pensamento crítico. Assim, claro, não que isso tenha sido, não que o lockdown tenha sido uma coisa maravilhosa, né? Mas uma boa consequência que a gente teve foi essa formação de pessoas mais críticas, pessoas que estão mais calejadas, passaram por tanta coisa, foram mentidas, né? As pessoas mentiram para elas, que nem o Sérgio falou, essas criaturas do pântano foram maldosas, pessoas que conheciam foram medrosas e não se posicionaram por conta de censura, por conta de grupos poderosos ali no poder. Então, a gente vê essas pessoas se libertando disso e lutando cada vez mais por autonomia, né? Por independência em relação ao governo, independência em relação a fontes tradicionais de mídia, você procurar se informar, procurar entender mais de diferentes assuntos. Eu acho que eu diria que esse é um ponto muito benéfico, né? E outro ponto, assim, mais prático da nossa vida cotidiana, eu diria também que é a questão da família, né? A questão de valorizar essas relações, né, interpessoais de maneira um pouco dando mais valor mesmo à sua relação, tanto porque você acabou perdendo um familiar, infelizmente, com a doença, tanto porque você ficou muito longe, às vezes, da sua família. Eu lembro que, no meu caso, eu fiquei muito tempo longe dos meus tios, dos meus primos, e aí quando a gente se reencontrou, foi um negócio assim, vamos nos valorizar, vamos estar mais juntos, vamos estar mais próximos, né? Então, eu diria que esse é um ponto muito interessante também, né? A própria convivência minha, depois, rever os meus amigos do ensino médio, depois de um ano longe, 1 ano e meio, às vezes, cara, foi sensacional. A gente se vendo ali, nossa, tal, a zoeira começando de novo a acontecer. 2022, assim, eu peguei o último ano ali de escola, pra mim foi um ano muito feliz, assim, no 3º ano do ensino médio. Foi muito feliz, porque foi um ano que começou a voltar, né, a normalidade, as coisas, e eu consegui viver essa coisa com os meus amigos, então foi um negócio que trouxe bastante felicidade, assim, essa vida em comunidade, é algo que é muito importante para nossa vivência como seres humanos aqui na Terra, né? E Sérgio, como a gente falou no começo do episódio, a gente quer voltar a esse tema, né? E a gente quer voltar a esse tópico da Covid, dos lockdowns e eras lockdowns, explorar ainda mais a eras lockdowns, seus pontos negativos, totalitários, seus pontos hipócritas. A gente quer falar sobre isso, aprofundar cada um desses pontos. Acho que tem outros episódios aí para a rádio. Eu queria que você comentasse aí as últimas palavras desse episódio, Sérgio, e o que você acha que a gente pode explorar mais aí na rádio, Sérgio? A era dos lockdowns é um tema tão rico, aqui a gente tocou a superfície, a gente nem falou de dados, nem falou nada, mas assim, a gente pode, e a gente deve tratar como que foi a censura, como que foi como que foi a educação das pessoas nesse período, como que pessoas que eram amigas, então, deduravam o outro, era quase que viravam agentes da Stasi alemã, ali trabalhando direto, como que o establishment médico errou tanto, como que juristas erraram tanto, como que economistas cometeram erros tão básicos, talvez explicar um pouco melhor esse establishment tecnocrático, essa queda para a tecnocracia que a gente teve, questões técnicas, a gente pode também entrar em detalhes, talvez um pouco maior, mas, ou seja, acho que é um tema muito, muito importante, é um tema que a gente não pode deixar todo mundo esquecer, e esses dias, eu digo, essas últimas semanas a gente teve nos Estados Unidos algo que ilustra muito bem o quanto que esse tema quer ser esquecido por todos aqueles que foram despóticos contra a maior parte da população, né? Não só os que estavam no poder, como aqueles que foram os midwits que eu estava falando, que foram dedo duros e que apoiaram 100% isso daqui, e que agora eles querem simplesmente esquecer, tá? A gente teve, o Trump aí ainda está no processo dos últimos apontamentos dele, das pessoas que ele apontou para posições de ministros, chefe de agência, tudo, estarem assumindo. E uma dessas pessoas foi um professor de Stanford, um professor da Faculdade de Medicina de Stanford, que também fez Faculdade de Economia, o Jay Bhattacharya,
que foi o cara que, em outubro de 2020, ele foi um dos caras que assinou o Great Barrington Declaration. Great Barrington é uma cidade ali no interior de Massachusetts. Então, ele, o Mark Kudikoff, que era também um médico ali na faculdade de medicina de Harvard, e uma outra, uma inglesa, que agora está fugindo, uma virologista, não lembro quem era. Eles três foram lá, cunharam isso e colheram assinaturas de, sei lá, milhares de pessoas. E na época, eles estavam fazendo algo que, para mim, parecia assim, 100% óbvio, mas ainda era muito menos do que eu gostaria que fosse feito. Mas o que ele estava falando assim, por que a gente não foca no tratamento das pessoas que estão vulneráveis e liberamos todas as outras pessoas para viver a sua vida? Vamos focar o tratamento do isolar, cuidar de tudo, das pessoas vulneráveis, que eram pessoas doentes, que eram pessoas mais velhas, e vamos liberar todo mundo até para a gente conseguir ter recursos para cuidar dessas pessoas e liberar todo mundo para a gente continuar produzindo, vivendo a vida e tal. E esse é um cara que foi ultra cancelado nos Estados Unidos inteiro. Tá ok? Ultra cancelado, ele virou uma pessoa pública famosa nos Estados Unidos em função disso. Na época ele estava fazendo um estudo, inclusive, muito legal, como o vírus estava se comportando nos times de beisebol nos Estados Unidos. Né? Então ele estava seguindo a Major League Baseball, como que estava se comportando e tal. Mas enfim, eles vieram com algo assim totalmente inocente, o Great Barrington Declaration, e a reação é quase a reação que teve quando o Joe Rogan estava tomando a ivermectina, né? Que é uma droga que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, que está sendo usada há milhões de anos, e falava que o Joe Rogan estava tomando vermífugo de cavalo. Né? Foi isso que a CNN falou literalmente no ar. O médico da CNN falou, ele está tomando vermífugo de cavalo. E não foi só ele. O FDA americano também soltou uma campanha naquele momento falando, não tomem vermífugos de cavalo. Não com a fotinho do Joe Rogan. Mas você vê assim, o establishment médico... O FDA perdeu essa batalha total. Essa batalha ele perdeu para a ivermectina, não foi? Ele foi condenado. Total. A perda foi gigante, mas foi uma perda de anos depois, né? Então, tanto o FDA quanto a CNN e tal. Então, a gente vê... E o Jay Bhattacharya sofria ataques do nível desse que o Joe Rogan sofreu no ambiente americano. E agora ele acabou de ser confirmado para ser o head, né? O líder lá da Agência Americana de Saúde. E é impressionante. Você vai ver o hearing lá, a sabatina, a confirmação que ele tem no Congresso ou no Senado, não lembro qual dos dois que foi. Cara, a oposição não falou nada sobre a era dos lockdowns e a proposta dele. Então, realmente, isso daqui só foram perguntas técnicas sobre o que ele queria fazer, não sei o quê. Ninguém levantou, ou seja, a esquerda americana, que foi mais quem levantou a bandeira dos lockdowns e que odiava com ódio profundo o Jay Bhattacharya. E assim, esse é um cara, ele não fala as coisas que eu falo aqui. Ele é um cara super comedido. Ele fala tudo certinho. Ele não chama ninguém de idiota. Ele não fala que ninguém tá agindo de má fé. Tá ok? E esse cara virou demônio, assim, nos Estados Unidos pra parte do establishment. Então, falando assim, se eu tiver o hearing de confirmação dele poucas semanas atrás, boa parte das pessoas que queriam esse totalitarismo, não questionando ele em questão desses pontos, é porque eles sabem que é um assunto que eles perderam essa guerra e eles querem esquecer. E por isso que eu acho que é importante, Samuel, esse ponto que você falou, da gente fazer outros episódios e a gente manter o tema ativo. Porque, querendo ou não, eu volto para a abertura que a gente falou, foi o pior experimento totalitário que o Ocidente viveu desde o final da Segunda Guerra. Tá ok? Logicamente, quem vivia na Rússia lá não estava bem, eu tô falando, era um experimento totalitário também, quem tá na Coreia do Norte, mas tô falando o Ocidente como um todo. Tá ok? Então, a gente não pode deixar isso esquecer, a gente tem que trazer isso pra frente, porque a gente não pode deixar que os livros de história que vão ser escritos, que vão estar ensinando o filho do Igor, ou talvez minhas filhas daqui a pouco, vão estar falando que tudo que foi feito na era dos lockdowns, o problema foi que a gente não fez lockdown suficiente. Que a gente não tomou vacina suficiente enquanto sociedade. Então acho que é isso que a gente tem que discutir mais. Esse episódio acho que é um episódio mais longo que a gente já fez aqui na rádio, mas acho que não tinha como não ser.
Mas acho que é isso, Samuca, a gente trazer mais episódios sobre cada um desses assuntos específicos ou dramas específicos que as pessoas viveram, que é importante trazer também esse ponto pessoal. Você trouxe algo aí do que você fez, o Igor trouxe algo do que ele passou, eu trouxe algo do que eu passei, mas é também importante ilustrar essas anedotas e, logicamente, plasmar com a teoria, plasmar com coisas a mais aí, Samu. Muito bom. Pessoal, sempre convidando vocês aí para trazer um pouquinho do que vocês também passaram nesse período aqui nos comentários do nosso episódio. Então, fiquem à vontade para escrever para a gente. A gente tem certeza que vai também receber algumas mensagens, talvez não tão positivas sobre esse episódio. A gente entende também que muitas pessoas ainda ficam eufóricas com esse tema. Mas compartilhem aí também esse episódio, para esse episódio chegar a mais pessoas. Compartilhem também a história de vocês aqui com a gente. A gente gosta de ler também o que vocês escrevem pra gente. E fiquem ligados na rádio. Até o próximo episódio.